Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa casa, a Comunidade Espírita Ramatiz. Como de hábito, eu vou me apresentar, apesar de que muitos aqui já me conhecem. Meu nome é Poliana, sou trabalhadora da casa e hoje eu vou ter o prazer de ficar com vocês durante esses 40 minutos, trazendo um pouco sobre esse tema proposto. Mas antes da gente começar a nossa palestra, esse tratamento, eu gostaria de pedir para que vocês sentassem de forma mais confortável as cadeiras, relaxando o corpo, para que a gente possa fazer a nossa oração inicial e assim darmos início a esse tratamento. Senhor Jesus, Pai de infinita bondade e misericórdia, sê conosco hoje e sempre. Nos abençoa, nos edifica, ilumina o nosso caminhar de evolução, Pai. Norteia a nossa caminhada, faça valer os seus ensinamentos. E com essa sensação de gratidão e de estarmos aqui reunidos em comunhão com o Cristo, peço licença ao mentor da nossa casa, Mestre Ramatiz, a todos os irmãos que aqui já se encontram, sendo eles encarnados ou desencarnados, ao mentor espiritual individual de cada um, e que assim seja. Bem, nós estamos já há algum tempo, adotamos dar sequência no estudo de alguns livros. E agora nós estamos falando sobre trechos desse livro, que é o Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E hoje eu vou falar com vocês sobre razão dos apelos, e isso está no capítulo 54. Pelo que sendo chamado, vim sem contradizer, perguntou, pois, por que razão andastes chamar-me? Isso está em Atos, foi dito por Pedro, ou melhor, Simão Pedro. Esses livros que a gente tem trago aqui para fazer as palestras, eles são fragmentos do Evangelho. Então sempre vão ter Pedro, Simão Pedro, Lucas, João, Mateus, porque eles trouxeram esse tratado do Evangelho de uma maneira mais resumida. E esse livro traz para a gente essa leitura, que é uma leitura mais fácil, uma leitura que a gente possa compreender de forma melhor. E hoje o convite é para que a gente entre um pouco sobre esses tratados feitos através de Pedro, dentro do tema proposto. E aí a gente já entrando um pouco dentro dessa nossa conversa, Pedro fez uma pergunta porque ele havia sido convidado pelo centurião Cornélio para que fosse à sua casa. E por que Cornélio convidou Pedro para ir à sua casa? Cornélio morava numa cidade, naquela época, uma cidade boa, grande, e ele tinha uma posição social perante os romanos de poder. Ele era um centurião. O centurião era uma espécie de chefe de guarda. Então ele tinha vários homens que eram sob o seu comando e que eram pessoas que trabalhavam diretamente para Roma. Só que esse soldado, esse combatente, ele era temente a Deus. E isso colocava ele, de certa forma, diferente dos outros, que não tinham como base o cristianismo. Ele acreditava. Ele acreditava em Deus e acreditava em Jesus. Por esse motivo que ele convidou
Simão Pedro para ir à sua casa, porque ele queria falar sobre Jesus e sobre tudo aquilo que o apóstolo já vinha fazendo de trabalho durante as suas caminhadas e as suas pregações. Então Cornélio, numa sexta hora do dia, no momento de oração, como eles tinham por hábitos, ele tem uma visão. Ele tem uma visão de um anjo que se faz presente a ele, e esse anjo diz para ele que as suas preces haviam chegado ao alto. E ele ficou muito sensibilizado com aquilo. Então, diante disso, ele falou: eu preciso entender um pouco mais dessa doutrina, dessa religião, da minha crença. Então, eu vou convidar um dos apóstolos do Cristo para vir até a minha casa, porque eu quero ouvir a explanação, eu quero entender esse trabalho. Daí, então, ele resolve mandar 2 dos seus guardas irem ao encontro de Simão Pedro. Cornélio morava numa cidade que não era próxima onde Pedro estava nesse momento. E aí Pedro resolve então ir visitá-lo para poder falar sobre as pregações do Evangelho. Mas claro, houve um momento de questionamento por parte de Pedro. E a gente vai entrar um pouco mais nisso no decorrer dessa fala. E aí ele faz a seguinte pergunta. A pergunta de Pedro ao centurião Cornélio é traço de grande significação nos atos apostólicos. Porque Pedro queria saber por que ele havia sido convidado. Se já se tratava de um homem que tinha os preceitos cristãos, já tinha por hábito a sua crença, ele já tinha internamente a crença em Deus e em Jesus, mas por quê? Ficou essa interrogação para Pedro. E Pedro sentiu esse convite mesmo antes que esse guarda, esse servo do centurião, chegasse à cidade onde ele estava. Ele também, assim como ele, só que em horas diferentes, teve também o que a gente pode chamar de uma visão, de uma premonição, aonde ele também teve e foi tocado por Jesus, mas trazendo para ele a seguinte lição, de que ele precisava não questionar o chamado, mas ir até lá e ver por que Cornélio havia convidado ele para falar sobre os ensinamentos do mestre. Qual era a dúvida de Cornélio? Por que esse centurião se deu o trabalho de chamar Pedro? E Pedro foi questionado, e muitas vezes ele chegou a ter dúvidas de que precisava fazer essa viagem até esse lugar para falar com esse homem. Mas ele foi. Ele foi, mesmo com todas as dúvidas que o cabia naquele momento. E se tudo em que você acreditava estava errado, não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Isso está em Paulo, Efésios, e eu extraí de um outro livro que se chama Vinha de Luz. Nós já paramos assim, eu me coloco no primeiro lugar, que o ouvido mais próximo do que eu estou falando é o meu. Quantas vezes, mas assim, quantas vezes ao longo da nossa vida nós recebemos alguns chamados e a gente se coloca na situação de dúvida. Se eu devo ajudar uma pessoa, se eu devo ir a tal lugar, se eu devo falar algo, se eu devo me calar. Quantas vezes? E isso acontece no cotidiano, no dia a dia. Porque o Evangelho, ele é vivido no dia a dia. Ele é vivido à luz do dia. E nós temos essa oportunidade. E isso é muito rico, saber que nós podemos evoluir, que nós podemos nos reinventar dentro das nossas dificuldades,
da nossa falta de clareza, e eu volto a dizer, eu me ponho em primeiro lugar, eu não me coloco aqui melhor do que nenhum de vocês. O fato de, às vezes, estar trabalhando numa casa espírita, ser uma palestrante, não me coloca em vantagem. Eu também, assim como todos vocês, estou em busca de aprendizado, de crescimento e de evolução moral e espiritual. Mas a pergunta é quantas vezes nós somos convidados ao trabalho, seja ele qual for, e a gente se coloca na situação de dúvida, de indagação, como Pedro, quando foi convidado por esse homem, que mesmo ele tendo a certeza de que ele era um cristão, que ele tinha como base o cristianismo, que ele acreditava em Deus, ele se pôs num movimento de dúvida. E aí ele recebe um sinal do alto que o coloca em questionamento. Por que você está duvidando? Você está sendo convidado ao trabalho. Nós somos convidados ao trabalho diariamente, nos nossos lares, nos lugares aonde realmente trabalhamos, com os nossos amigos, familiares. E esse trabalho é o trabalho do amor. É o trabalho de não julgar. É o trabalho de se pôr à disposição, de acolher. Acolher as dificuldades do outro. Acolher aquilo que o outro consegue dar. Porque aquilo que ele dá é o que ele consegue. E muitas vezes a gente não tem essa paciência ou essa compreensão de entender que aquele irmão está dando para a gente, naquele momento, o que ele realmente consegue. Nem mais e nem menos. É o que ele consegue. Mas a gente está nesse processo e tudo certo. Somos espíritos ainda muito embrutecidos e ignorantes. Precisamos ainda aprender muito. Mas que bom que nós temos esses mestres, esses irmãos, como os apóstolos do Cristo, o nosso próprio Pai, esse amor que Ele nos deixou, todos esses ensinamentos para que a gente pudesse seguir a imagem e a semelhança dele. É fácil? Não. Falar é muito simples. Pôr em prática esse exercício talvez seja a nossa tarefa mais difícil. E o que a gente quer deixar como legado? E o que a gente quer levar? Quais são os lugares que eu quero ser convidada a falar e que eu posso ir de cabeça erguida e falar das minhas impressões, daquilo que eu creio, sem nenhum medo e sem nenhum peso, sem um peso de julgamento ou de dúvida. As providências divinas, com o avento do Consolador prometido por Jesus, a compreensão a respeito da divindade ganha uma nova dimensão, visto que o Espiritismo vem nos revelar que a ação divina se manifesta por meio da aplicação de leis naturais e imutáveis, criadas por Deus. Isso foi escrito por Allan Kardec, está em A Gênese, capítulo 2, item 20. Olha que interessante, visto que o Espiritismo vem nos revelar que a ação divina se manifesta por meio da aplicação de leis naturais e imutáveis. Deus, na sua infinita bondade, junto a Jesus, deixou para nós um traçado, um tratado de vias de regra, de leis que podem nos auxiliar e que nós podemos nos colocar à disposição para a nossa evolução e para a evolução daqueles que estão perto de nós, que fazem parte do nosso convívio. Eu achei interessantíssima essa parte desse livro, e olha que eu já tinha lido esse livro várias vezes, mas quando eu recebi o convite da Liz para fazer, eu busquei alguma coisa, eu sempre busco alguma coisa em A Gênese, porque eu acho que ele é um livro muito rico nesses preceitos. E o Espiritismo é um tratado.
Allan Kardec veio e codificou para nos ajudar a entender que não somos só matéria, somos espíritos imortais e, portanto, vamos encarnar quantas vezes forem necessárias para a nossa evolução, para o nosso aprimoramento, para que nós possamos continuar a nossa caminhada e assim nos fazer valer da nossa consciência. Consciência essa que é do Espírito. Isso é um tratado, isso é um convite para que a gente possa não questionar, mas entender. E entender, meus irmãos, não é você ser dotado de uma sabedoria absoluta sobre um tema, sobre uma questão. Diferente de saber e de entender é você compreender. E por que eu trouxe isso e estou falando disso? Porque exatamente isso que Pedro teve que fazer. Ele teve que compreender que tudo que ele tinha criado de preceitos, é como se fosse uma espécie de preconceito em relação àquele irmão, por se tratar de um centurião, um soldado de Roma, que ele não poderia ter acesso às leis ou à fala de Deus ou de Jesus. Todos nós temos o direito de ter o acesso a esse Pai amoroso, porque Ele não faz asepsia a nenhum de nós. Nós todos perante Ele somos filhos e somos iguais. E o convite do trabalho é justamente para que a gente trabalhe com responsabilidade. Não é se colocar como Pedro sempre fez, e ele era assim, segundo o que a gente tem das Escrituras, muito disposto, sempre pronto a servir o Mestre. Não se colocava de forma alguma indiferente a um chamado, a um convite, a uma tarefa, a um trabalho. Muito pelo contrário, ele sempre se colocou à disposição. Mas nós temos que ter responsabilidade por tudo aquilo que a gente se dispõe a fazer nesse trato, nesse trabalho. Aqui nós somos uma casa espírita e existem vários trabalhadores. E acreditem, é uma responsabilidade. Lidar com o invisível, lidar com dores, e são muitas. Chegam para a gente aqui muitas dores, de várias formas. E a gente tem que acolher e entender esse trabalho não é tão simples quanto parece. E por que eu estou falando isso? Porque existe a responsabilidade. Muitas vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas que gosta de fazer, outras a gente tem que ficar um pouco mais, às vezes, de um horário que a gente tem o hábito de ficar. Isso tudo para auxiliar, como os apóstolos faziam. Claro que longe de mim fazer essa comparação. Ainda estamos longe de seguir o nosso mestre como eles seguiram, desprendidos de todo tipo de conforto, caminhavam por dias afincos, sem água, sem comida, pela sua fé. E a gente vai chegar nesse detalhe da nossa fé, aqui nessa nossa conversa. Quando estiveres em dúvida, resolve pela atitude menos prejudicial ao próximo e a ti próprio. Isso é Joana de Ângeles. Eu adoro esses recortes com os pensamentos dela. Simão precisava conhecer as finalidades de semelhante exigência, tanto quanto o servidor vigilante necessita saber aonde pisa e com que fim
é convocado a campos alheios. É justamente o que eu estava falando um pouco antes, dos nossos compromissos, das nossas responsabilidades. E não precisa, muitas vezes, você seguir à risca, estar dentro de um centro, ou de uma casa de oração, ou de uma igreja, fazendo isso. Eu coloquei o nosso trabalho como exemplo porque é o mais palpável que eu tenho, que é o mais real. E é o que me custa, muitas vezes, coisas que eu tive que abrir mão por uma escolha, obviamente minha, no auxílio. É ser convidado ao trabalho e você entender que muitas vezes, para fazer esse trabalho, você vai ter que abrir mão de outras coisas. E ter essa responsabilidade, e ter essa consciência. Então, Simão, ele tinha esse cuidado, mas ao mesmo tempo ele era muito impetuoso. E ele ia, sem medo. Se Jesus o convocasse, ele se colocava como um dos primeiros a fazer esse movimento de auxílio. Mas quando foi o convite de Cornélio, ele falou, opa, mas por que é que esse centurião está me chamando lá? Qual é o motivo dele estar me convidando para ir lá falar com ele? Ele que é um servidor de Roma, que é um guarda, sem parar para analisar que o que fazia dele esse servidor de Roma, esse chefe, esse líder desses outros homens, não fazia acepção à sua crença, à sua religião, à sua fé. A gente não precisa de ter algo para que faça valer a nossa fé. A fé, ela está dentro de cada um de vocês. Como que vocês vão acessar e buscar é que é um processo. Que pode ser do trabalho, que pode ser da escuta, que pode ser do acolhimento e que pode ser só você com você mesmo, dentro do seu quarto ou aonde você estiver. Se você de verdade acreditar e fazer valer da sua fé, ela é capaz de remover montanhas. E ela opera, sim, milagres. Eu trouxe essa passagem do Natanael, que também era um discípulo de Jesus, que diz assim: esse quadro expressivo sugere muitas considerações aos novos aprendizes do Evangelho. Todos nós aqui, sem exceção, somos todos aprendizes do Evangelho. Todos. Eu aprendo todos os dias um pouco sobre o Evangelho, sobre o poder de Jesus, sobre o poder de Deus na minha vida. E Ele age. Ele me traz oportunidades, Ele me traz situações, Ele me traz dificuldades, Ele me traz uma doença, Ele me traz tristeza, mas Ele me traz alegria. Porque eu sei que tudo que a gente passa, e tudo que eu passo e eu me coloco no primeiro lugar, faz parte de um processo de evolução e de aprendizado que é individual e ele é intransferível. O que é de cada um é de cada um e cada um vai ter que passar. Não é fácil, muitas vezes é até desesperador. Diante das dores, das dificuldades, das percas, mas isso faz parte do nosso processo, desse processo de evolução. E nós somos aprendizes do Evangelho, todos nós, sem exceção. Mesmo aquela pessoa que já esteja num processo de evolução espiritual ou mais espiritualizada, que ela possa acreditar, nós somos todos aprendizes do Evangelho. Todos. Assim como foram os apóstolos, outros doutores da lei, filósofos, pessoas com um grau de
intelectualidade muito avançada, todos são aprendizes, todos, sem exceção. O nosso próprio modelo e guia, que era Jesus, ele nunca falou que ele era o dono exclusivo da verdade. Pelo menos eu já li várias vezes o Evangelho, conheço as passagens da Bíblia e vários outros livros, e eu não me vejo em nenhum momento vendo ele afirmar, ele fazer uma afirmativa de que o que ele falava era a verdade absoluta. Então nós somos aprendizes do Evangelho. E essa passagem desse moço, Natanael, que era um dos seguidores do Cristo, em um dado momento ele passou por uma dificuldade muito grande relacionada ao seu trabalho. Por uma questão de ego e vaidade, ele não ouviu os conselhos de um outro homem mais velho, que disse que ele não fizesse tal atividade que poderia trazer problemas. E de fato aconteceu uma tragédia. E perplexo diante da sua dor e muito envergonhado de não ter tido a humildade de ouvir e de compreender aquilo que aquele outro homem dizia para ele, ele fez como ele acreditava que tinha que ser feito dentro do seu possível conhecimento absoluto. E não foi uma coisa muito bacana. E com isso, em um dado momento, já desesperado, ele se entra debaixo de um pé de figueira e mentalmente ele conversa com o mestre e ele diz: não esconda de mim a sua face, eu estou aqui, eu estou sofrendo, eu preciso de ti. Ele chama por Jesus e pede para que ele não esconda dele a sua face naquele momento. E Jesus responde: quando você estava debaixo da figueira, eu não escondi de ti o meu rosto, eu vi você. Quando você estava no seu pior momento. E quando ele consegue, de fato, encontrar Natanael, ele diz para ele isso e fala: eu vi você debaixo do pé da figueira e eu não escondi de você a minha face. Ele teve a chance de viver o Evangelho, de se colocar como aprendiz do Evangelho. E isso é um convite mesmo para todos nós, para que a gente se sinta à vontade de entender os nossos chamados, as nossas obrigações, os nossos deveres como encarnados que somos, como espíritos que não só vamos ter essa encarnação quanto outras, e que se nós não tivermos consciência da nossa chance de angariar nesse momento um resultado positivo e assim, quem sabe, voltando com menos bagagens, porque é dado a cada um de nós o livre-arbítrio. Nós podemos escolher se vamos servir, se vamos ser servidos, se vamos reclamar, se vamos aceitar. E volto a dizer, tem situações que são muito difíceis. São difíceis mesmo. E não é difícil para um ou para o outro. É difícil no coletivo, é difícil no geral. Mas na individualidade de cada um é que sabe de si, das dores, das dificuldades, do que pode e o que quer, o que consegue, o que não consegue, e tá tudo certo. Eu jamais subiria aqui para falar que isso está errado. E volto a dizer, eu me coloco em primeiro lugar. É um processo. O aprendizado, ele é diário. E esses homens nos deixaram esses tratados, os apóstolos, nosso próprio Pai, justamente para que a gente tivesse exemplos. E que a gente pudesse fazer a função de seguir ou não, de aprender ou não, sermos dotados da verdade absoluta, jamais. Ter conhecimento é muito bom. Ter sabedoria é melhor ainda.
Porque o sábio, ele não conta só com o conhecimento. Ele aproveita cada detalhe de tudo que possa acontecer para ele experienciar a sua evolução. O sábio não é aquele que fala várias línguas, ou é uma pessoa que tem várias faculdades. Não. Porque a sabedoria, ela está na alma, ela é do espírito. Mas ela precisa ser estimulada. E só nós temos a capacidade de fazer esse movimento com a nossa centelha divina, com o nosso espírito. Ninguém tem mais responsabilidade pelos atos do que nós mesmos. E a gente, às vezes, acaba fazendo o que eu falo que é de uma alta sabotagem. Como Pedro fez no primeiro momento. Mas depois ele entendeu que era o convite ao trabalho, ao serviço. A vida são as incessantes oportunidades que surgem pela frente, jamais os insucessos que ocorreram no passado. Também não vamos pôr a conta de tudo que acontece de errado com a gente no passado, né? A gente tem um hábito de falar, ai meu Deus, é karma. Ah, eu tô aqui, olha, eu tô sofrendo, eu devo ter feito alguma coisa lá na outra vida, ou no passado, que tá aqui agora, eu tô aqui pagando tudo. Não, a gente tem uma parcela de culpa no presente, no aqui e agora. A gente é a soma de muitos fatores. Nós somos várias pessoas. Nós não somos apenas esse ou aquele. Nós somos várias. Várias personalidades, várias experiências, várias histórias, dentro da minha crença, que eu acredito na imortalidade do espírito. Então, a Poliana que está aqui, provavelmente já foi várias outras pessoas. Eu sou só a soma de tudo isso. Mas eu quero que essa soma seja agora um pouco melhor. Então, eu vou tentar, e é um convite que eu faço para todos, que é buscar essa evolução dentro de si, consigo mesmo, sem esperar do outro, mas fazer para o outro. Muita gente, por ouvir referências a esse ou aquele espírito elevado, costuma invocar-lhe a presença nas reuniões doutrinárias, que foi exatamente o que o Centurião fez, o Cornélio, por ouvir tanto falar, por ouvir tanto dizer, e por ser cristão já dentro da prática, resolveu então convidar Simão Pedro. Mas olha só a volta que ele teve que dar e a volta que Simão Pedro deu para que eles pudessem chegar num comum acordo de que eles estavam a serviço do nosso Mestre, que é Jesus. Eles tinham em comum o mesmo ideal, só que de maneiras diferentes e com uma ótica diferente. Compreendem como isso é complexo? Que todos aqui não estão aqui por um acaso, vieram por alguma dor ou por alguma necessidade, e todos aqui ouvindo e refletindo sobre essas falas. Não existe acaso, existe um senso comum. Então vamos aproveitar essas oportunidades. Vamos ser tocados naquilo que a gente precisa e entender que nós temos que servir um único mestre, que é Jesus. Nós todos estamos a serviço dele. E o serviço não é o labor para a moeda, é o serviço de se conhecer na sua essência, na sua alma. Quem estamos convidando à nossa casa?
que é a nossa alma. Quem nós estamos convidando para dividir conosco as nossas conquistas, as nossas dificuldades. Quem a gente convida para o nosso templo mais sagrado, que é a nossa alma, que é a nossa essência divina? Isso é uma pergunta. E eu me fiz ela durante essa semana várias vezes. Qual é nossa responsabilidade com os afetos, as pessoas, as oportunidades que nos foram dadas? Sabe, a gente às vezes é falho, porque o mundo cobra muito rápido, tudo muito rápido. As coisas estão muito rápidas. Mas vocês já passaram para pensar que nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente cativa? Por todos os afetos que a gente constrói? Nós somos corresponsáveis pelas pessoas que nos cercam, sejam elas quem for. Das nossas casas ao trabalho, a moça que varre a rua. Nós somos responsáveis por esses afetos. Então a gente tem que ter mais cuidado quando a gente dirige alguém, mesmo que num momento truculento ou de raiva, porque nós somos responsáveis por essa energia, por essa troca. Onde está a nossa fé? Essa pergunta eu vou deixar para cada um de vocês e eu também trago ela comigo. Aonde está a nossa fé? Aonde a gente está depositando a nossa fé? Já caminhando para o final, esses são os livros que eu citei aqui, os trechos que eu trouxe para essa nossa palestra. Todos esses livros a gente tem aqui na livraria de fácil acesso, são livros bem fáceis de leitura. O Pão Nosso, Vinha de Luz, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis e Emmanuel, né? Que é o Evangelho por Emmanuel. Então, assim, são livros bem legais. Eu sempre ponho no final e indico, porque eu acho que são leituras bem edificantes. E agora, já caminhando para o finalzinho, para o nosso segundo passo do nosso tratamento, eu vou convidar vocês para que fixem bem nessa imagem o chamado de Natanael. O momento que ele está debaixo do pé de figueira, que eu trouxe ainda há pouco, que é a hora que ele clama por Jesus e pede para que ele não esconda dele a sua face. Eu vou convidar a vocês agora, enquanto os meus irmãos, os médios, já se põem disponíveis para fazer o passe. Vou colocar uma musiquinha para a gente poder dar uma relaxada. E com essa imagem de Natanael, que a gente possa fazer uma reflexão, se colocando debaixo desse pé, dessa árvore, dessa figueira, e entrando em contato com Jesus e falando com o nosso Mestre, de coração aberto, como Natanael fez naquele momento, pedindo para que ele se coloque disponível, que ele não esconda a sua face. E acreditem, ele nunca vai nos desamparar, ele nunca vai esconder a sua face. E que nesse momento cada um traga para debaixo desse pé de figueira, e eu me coloco também sentada, pedindo para que Deus veja por alguma dor, ou alguma dificuldade, ou algum questionamento, ou algo que nesse momento vocês estejam passando, e que Jesus possa olhar no olho de cada um e dizer: eu vi você. Quando você estava debaixo daquele pé de figueira, no seu pior momento, eu não escondi de ti a minha face. Porque esse Pai é amoroso e Ele não esconde de nós. Ele não se faz
invisível às nossas dores, aos nossos propósitos. Peçam para Jesus. Ele olha por nós. Ele não nos desampara nunca. E com esse sentimento de gratidão, ainda sentados debaixo desse pé, que nós possamos olhar ao nosso Mestre com um olhar de gratidão, se despedindo dele desse encontro, tendo a certeza de que ele nos enxergou dentro daquilo que viemos buscar. E eu convido vocês, dentro dessa energia maravilhosa que se faz aqui agora, que nós possamos fazer a oração que o nosso Pai nos deixou, fortalecendo ainda mais esse nosso compromisso com a nossa fé. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E com essa sensação boa de termos nos colocado diante do nosso Pai, vamos voltando devagarzinho, abrindo os nossos olhos, sentindo a energia que aqui se fez. Todos reunidos, nós somos muito mais fortes. Gente, muito obrigada pelo tempo aqui prestado a cada um de vocês.